Prepare-se para uma jornada assim, de reflexão e de sabedoria no deserto. Hoje nós vamos descobrir assim, as lições eternas do capítulo 8 de Deuteronômio. Vem comigo. Antes eu peço para você deixar o seu like e compartilhar com quem você ama. E aí, tá pronto? Então abra a sua Bíblia e vamos ler juntos. Hoje eu vou estar aqui com a Bíblia viva, a leitura bem atual, para você acompanhar aí na sua Bíblia. Então, bora! Bom, começando. Tenham muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês vivam, se multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho, através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los. Guarda essa expressão aí, tá? A fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com o maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sublinha essa frase aí na sua Bíblia. Durante estes 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu e os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que assim como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, os castiga. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos. Não deixem de temê-lo, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma boa terra, terra de ribeiros, de fontes e de abundantes mananciais, que regam vales e montanhas, terra de trigo e de cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra onde há muito alimento, onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde o cobre é facilmente encontrado nas colinas. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Mas vigiem para não esquecer do Senhor, o seu Deus. Não cumprindo seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos que hoje ordeno a vocês, para que não aconteça que depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois que multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentarem a prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venha esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito e que os conduziu pelo imenso e terrível deserto, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, da terra árida e sem água. Ele tirou água da rocha para vocês e os alimentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. O Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar: conseguimos estas riquezas com a nossa própria força e capacidade. Lembre-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com seus antepassados, conforme se vê hoje. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, asseguro-lhes hoje que vocês certamente morrerão, como o Senhor fez com as outras nações, destruindo-as diante de vocês. Assim vocês serão destruídos, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Nós lemos que esse capítulo fala da importância de se lembrar de Deus após passar pelo deserto.
ele destaca como é que Deus sustentou o povo de Israel e a importância de obedecer os seus mandamentos ao entrar na terra prometida. Nós lemos a expressão para humilhá-los e prová-los. Está aqui, ó, sublinhado, né? Forte isso, né? Foi por isso que Deus permitiu que eles peregrinassem durante 40 anos. Poucas pessoas entendem isso. Mas da mesma maneira acontece com a gente, depois que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí parece que tudo começou a degringolar em nossa vida, não é verdade? Deus nos humilha para fortalecer o nosso espírito, para mortificar a nossa carne, para a gente não se sentir, os melhores, o ó do borogodó, você está entendendo como é que é? E para a gente ser humilde, dependentes dele. Deus nos humilha para a gente, dominar os nossos impulsos, nosso temperamento difícil. Quem é que tem temperamento difícil aí? A nossa impaciência, para a gente observar, viver e obedecer os mandamentos dele. Outro verso que nós lemos, eu também sublinhei aqui, ó, vai nos ensinar mais ainda. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quantos de vocês já ouviram essa frase falada da boca de Jesus e nem imaginava que Jesus estava repetindo o que está aqui em Deuteronômio 8? Pois é. Vivendo e aprendendo, né? Agora para e pensa. Assim como Deus estava preparando o povo de Israel para entrar na terra prometida, Deus também está preparando você e a mim, né? Para a gente poder voltar para casa. Porque Ele vai voltar em breve. E quem não estiver preparado vai morrer no deserto, como morreu aquela geração aqui no deserto, que nós vimos em outros capítulos. Então não basta, só dizer, eu já estou salva, já aceitei Jesus. Está tudo bem, não preciso fazer mais nada. Você tem que continuar pela estrada, porque o nosso caminho é longo. Aceitar Jesus foi só o início do nosso processo. A gente não precisa fazer nada com a nossa força. Mas aí é que está o segredo. É essa dependência do Senhor que nós precisamos ter. Precisamos reconhecer e nunca esquecer que as nossas bênçãos vêm dele. Então, diante disso, quais são as lições que a gente pode tirar desse capítulo para a gente poder aplicar em nossas vidas? A gente precisa ter em mente, né, a importância da gente seguir os mandamentos de Deus e de ser gratos pelo que nós recebemos. A gente também deve lembrar, né, que das provações para manter a humildade diante das conquistas, porque é dele que vem a nossa capacitação para a gente poder atingir essas conquistas, receber essas conquistas, né? E aí, que tipo de reflexão a gente pode ter para gerar insights neste capítulo? Pensa, vamos lá. Como é que você reconhece e agradece as bênçãos na sua vida? Em que aspectos você pode ser ainda mais grata? De que maneira as dificuldades que você enfrentou no passado moldaram a fé que você tem hoje? E agora, vamos conversar com Deus? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Pai, obrigada, Senhor, por essas lições. Eu te agradeço pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje, Pai, para poder alimentar nossa alma e o nosso espírito. E eu repito o que também disse Jesus no deserto, quando foi tentado pelo inimigo após 40 dias de jejum, com fome, com sede, porque
Assim como ele era 100% divino, ele também era 100% homem, Pai. E ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E isso é lindo. Gratidão, Senhor, por nos deixar a Tua palavra, para que nós possamos nos alimentar e enfrentar os inimigos que estão aí ao nosso redor. Amém e amém. Obrigada, Pai. Beijo no seu coração. Reflita. Leia novamente o capítulo 8 de Deuteronômio na sua Bíblia e vamos em frente, porque o caminho é longo, tá bom? E amanhã tem mais. Fui, tchau.